Então vamos lá, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Vamos para a última aula de hoje, dessa semana também, que é relação a um laço. Então a gente já conhece algum laço, que a gente aprendeu o laço if, que é o C, e também agora nós vamos aprender a segunda parte do laço, que é o laço while, que é o laço enquanto. O que que é um laço de repetição? O laço de repetição é quando acontece sempre algo quando esse condicionante está ativo. Como assim? Um exemplo, vamos dar um exemplo mais didático. Vamos imaginar que nós tenhamos que correr uma maratona. Quando é que para essa maratona? Só vai parar quando a gente ou chega na linha de chegada, né, depois de 42 quilômetros, 196 metros, eu acho que é assim, ou quando acontecer alguma coisa na corrida. Por exemplo, quando a gente se machucar, quando a gente cansar, a gente para. Ou quando aconteceu lá em 2004, lembra nas Olimpíadas da Grécia, em Atenas, que teve, eu acho que o nosso corredor lá, esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu me lembro aqui, acho que eu vou pesquisar e a gente já lembra. Era o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele foi bloqueado quando ele estava chegando quase na linha de chegada e ele só parou, teve que parar ali por um momento por causa desse bloqueio, como se fosse um break, né? Parar. Como se colocasse uma chapa ali na frente, ele parou. Então, ele só ia parar se ele chegasse na linha de chegada. Então, é a mesma coisa com um laço, que a gente vai de um laço de repetição em programação. E um deles que eu quero mostrar é o while, o laço enquanto. Então, vamos tentar ser um pouco mais direto aqui. Vamos direto para o Excel, acho que vocês vão entender. Lembra do Excel que a gente trabalhou? Eu vou criar aqui ó, duas colunas, uma com o número e outra com um verificador para ver se esse número. O que, que eu estou verificando? Quero ver se esse número que eu estou colocando é menor que 10. Então, aqui, ó, será que esse número é menor do que 10? Ok. Olha o que eu fiz. Se esse número aqui do lado esquerdo, na célula 2 for menor do que 10, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever OK. Se ele for maior ou igual a 10, ou seja, se ele não atingir esse laço, essa condicional, a gente vai colocar não, OK. Então, olha lá, o 1, ele é menor do que 10. Então, nesse caso, ele vai colocar como OK. Interessante. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Toda vez que eu estou no próximo célula, eu vou incrementar de um em um em um. Isso que chama incrementar. Então, por exemplo, vou pegar a célula anterior e vou somar um, tá bom? Será que o 2 ele é menor do que 10? Ele é, então ele é ok. Vamos fazer isso para todos? Ó, vou pegar até 6, por exemplo, aqui. Ó. O 6 ele é menor do que 10? O número é menor do que 10? É, ok. E assim sucessivamente, até chegar em qual valor que vocês acham? Até chegar no valor de 10. Vamos verificar aqui, ó. O 9 é menor do que 10? É, então é um ok. E eu vou fazer isso aqui, ó. Opa! Olha quando chegou em 10. Chegou em 10, ele pergunta, o número é menor que 10? Não, porque o 10 é o próprio 10. Isso é um laço de repetição do tipo enquanto. Enquanto o número for menor do que 10, que é o que a gente está trabalhando, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar incrementando de um em um. Então, isso aqui é um exemplo do Excel para a gente ir para a programação do laço while, do laço enquanto, para tentar entender. Então, o que que a gente vai fazer de divertido? A gente vai para a parte que a gente sabe trabalhar, né? O que que a gente sabe fazer? A gente sabe eh, ir ali na parte do na parte do, do laço, né? Deixa eu ver aqui da parte do Excel mesmo, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, ó, propriedades, e a gente já vai verificar. Deixa eu só pegar ele aqui, ó. Eu sei que eu tenho o Chrome, então vamos lá. Agora sim, acho que agora vocês vão conseguir ver. Eita, nós, quase um perdido. Mas tudo bem, a gente vai conseguir executar ele aqui. Então vamos lá. Eu estou aqui com ele, um laço while, e a gente vai verificar o que, que ele faz. Vamos por partes. Primeira coisa que eu fiz aqui com vocês, deixa eu excluir isso daqui, ó, que daí a gente não vai trabalhar. Primeira coisa que eu fiz é definir uma variável como um valor. Então eu coloquei aqui o número 1. Então o número 1 ele entrou nessa variável número e eu coloco sempre um comentário. Porque ó, o que é o while em inglês? O while é o enquanto. Então
a gente se acostuma a isso daqui porque a gente usa muito a parte de programação, tá bom? Então, o que que a gente tem no laço while? Enquanto essa condição estiver satisfeita, a gente vai executar o programa. É isso, basicamente é que nem na maratona lá que a gente teve. A gente só vai terminar a prova quando corrermos os 42 km 196. Se isso não ocorrer, o que é que a gente acontece? A gente continua correndo até parar. Então vamos lá. Enquanto, ó, o while, o número que a gente colocou for menor do que 10, então o número é 1. O que que ele vai fazer? Ele vai printar, vai escrever na tela. Depois que ele escreve o número na tela, ele vai fazer um incremento. Olha só, o meu número anterior, ele vai somar de 1. Olha só que interessante. Vamos executar para verificar? Executei. Olha aqui embaixo. Então ele vai executando 1, 2, 3. Olha o número 3. Quando chegar em 3, ele vai verificar, o número é menor do que 10? É. Então eu vou printar o número 3 e eu vou incrementar de 1. Olha só, se eu vou incrementar de 1, o que que nós temos? O número 3 se transforma em 4. E assim continua o laço. Ele vai verificar, o 4 é menor do que 10? É. Então ele vai imprimir o número 4 e vai incrementar mais 1 de 5, até chegar no número 9. O 9, ele é menor do que 10? É. Daí ele vai incrementar de 1. E ele vai tentar entrar no laço, só que o 10 não é menor do que 10. Ele é o próprio 10. Então ele não vai escrever nada. Cuidado, porque se eu colocasse o igual a 10 aqui, ó, tarará, e executasse, olha o que ele ia aparecer. Ele ia aparecer que o 10 até o final, tá bom? Então, esse é uma questão do laço. O que é interessante? Eu falei para vocês que a gente pode bloquear o laço ou a execução desse laço quando a gente acontecer alguma coisa. Como acontecer alguma coisa? Por exemplo, se eu chegasse no número 5 e cansasse de contar, eu poderia bloquear esse laço. Então, olha só, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um laço if aqui, ó. Vou colocar só, já estava na minha memória, né? O que que eu coloquei? Se esse número chegar em 5, a gente vai colocar assim, ó, chegamos ao número 5. E eu vou dar um break. O que que é um break? É como se fosse bloquear. Bloquear o meu maratonista ali quando ele chegar na metade. Então é como se chegasse no número 5. Então, cheguei no número 5, ele vai executar e vai escrever aqui, ó. Chegamos ao número 5 e vamos parar de executar. Ó, 1, 2, 3, 4. Quando ele chega no número 5, ou seja, ele pegou o 4, ele é menor do que 10? É. Beleza. Então ele escreve o número 4, incrementa de 1 e pergunta: o número é 5? É. Opa! Neste caso, ele chegou ao número 5, ele nem chegou a escrever o número 5, tá bom? Se eu colocasse para ele printar ou escrever o número aqui dentro, ó, escrever o número 5, ele vai escrever o 5 e vai dizer que chegou o número final. Ó, executei. 1, 2, 3, 4, 5, chegamos ao número 5, porque ele está dentro do laço if. Esse é o nosso laço do tipo while. Ele é muito útil quando a gente está trabalhando com funções, mas ele é útil quando nós trabalhamos, por exemplo, com algumas outras exercícios. Lembra, eu vou colocar alguns exercícios, tá? Esse exercício é de um professor lá da IFSC que eu gosto bastante dele, assim, dos materiais que ele trabalha, que é o professor Marcelo. E ele tinha uns materiais que eu vou disponibilizar também com a fonte lá, com a referência, para vocês pesquisarem o material dele, se vocês quiserem. Mas tem um exercício que eu coloquei parecido dele, que era esse aqui, ó. Vamos ver, ó. Observem nesse exercício aqui que ele pede para escrever um programa que verifique a validade de uma senha, essa senha é 3262, e ele quer que escreva duas mensagens: acesso permitido para esse usuário, se a senha for válida, e acesso negado, se a senha for incorreta. Até aí tudo bem, a gente vai fazer ele. Depois que a gente fizer ele, eu vou usar o método while, ou laço while, para tentar fazer aquela questão que o aluno me perguntou em sala, de como é que bloqueia caso ele digite a senha 3 vezes. Beleza? Então a gente faz uma parte no Google Colab e depois a gente vai para uma outra ideia, porque estamos discutindo por que a gente usa Colab. A gente já vai falar sobre isso. Então vamos lá. Então deixa eu só entrar lá na nossa telinha, né? No nosso Colab e vamos colocar ele aqui para vocês, ó, o exercício, ó, acesso permitido. Tá bom? O acesso permitido, não, perdão. O nosso exercício que a gente vai elaborar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já fiz ele aqui embaixo, então a gente vai conversar um pouco antes para ver como é que executa. Então vamos lá, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, ó, da minha câmera para que vocês só fiquem prestando atenção no exercício. Então olha lá, primeira coisa que a gente faz é usar a leitura do readline. Então o que eu coloquei aqui, ó, o usuário vai digitar a senha,
Então, e essa senha vai entrar numa variável chamada senha usuário. Essa senha usuário, ela vai ser transformada em numérica, tá bom? Ela é numérica. Agora sim, a minha senha verdadeira é a senha de 3262. Olha que interessante. Agora nós vamos para os condicionais, testar elas. Então vamos testar. O que que era testar? Lembre comigo. É verificar se aquela condição é verdadeira ou não, e a gente vai executar o laço dentro do meu if, tá bom? Então olha lá. Se eu abro um if, eu tenho que fazer testar essa condição. Qual que é a condição? Verificar se a senha do usuário é igual à senha verdadeira, e se for, ele vai dizer assim, ó, print, acesso permitido para esse usuário. Até aí, beleza. Se a senha for falsa, ó, ou seja, a senha do usuário digitada for diferente da senha verdadeira, o que que a gente vai fazer? Pô, daí a gente vai usar uma senha, vai escrever uma outra coisa, vai escrever o acesso negado, senha incorreta. Ah, beleza. Então, até aí, tudo tranquilo, né? Será que funciona? Só tem um jeito de saber em programação, executando. Então eu vou executar aqui com vocês, ó, olha o que ele aparece. Deixa eu só excluir esse aqui que eu estava testando e vamos escrever a minha senha. Então olha lá, minha senha está aqui, ó. Vamos colocar primeiro a senha verdadeira, 3262. Pau, acesso permitido para esse usuário. Quando eu dou pau, você dá um enter, é o acesso permitido. Vamos executar de novo e vou colocar uma senha falsa, 4121. Não é a senha verdadeira, que é a 3262, né? Então eu tenho duas senhas, a senha 3262 e a senha que é errada que ele vai colocar. A única senha que eu tenho, na verdade, é o 3262. Então, ó, dei uma executada ali, ó, dei um enter e ele vai dizer, ó, senha negada, incorreta. Olha que legal. Só que tem uma questão que eu queria que vocês me ajudassem, que era fazer com que o meu programa, ele realmente eu conseguisse escrever com ele alguma coisa referente à parte de verificação de 3 vezes a minha senha. Por que que isso é importante? Porque é muito comum a gente trabalhar com uma, uma função e também trabalhar com while. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com vocês, se vocês permitirem, claro, eu gostaria de mostrar para vocês o RStudio, que é uma ideia diferente, o IDE, que é parecido com o que a gente tem no, no Google Colab, só que ele executa dentro do RStudio, que é uma ideia. Assim como a gente tem o VSC, que a gente pode trabalhar na sala, a gente vai trabalhar essa função só para vocês aprenderem aqui como usar, tá bom? Vocês permitem? Então, bora lá comigo, eu só quero fazer aqui, ó, deixa eu verificar se vocês vão enxergar direitinho. Acho que vocês agora estão conseguindo enxergar. Talvez fique um pouquinho pequeno, então deixa eu só arrumar aqui, ó, nas opções. É o mesmo do Colab, tá? Eu tenho os dois. Só que eu só tenho que mexer um pouquinho para vocês enxergarem ele um pouco mais. Então, deixa eu dar aqui um zoom de 150, talvez. Acho que agora fica melhor. Deixa eu dar um OK, um apply. Acho que agora fica legal para vocês poderem enxergar, né? Então, deixa eu ver. Olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é chamar uma função. Eu vou chamar de função de senha exercício 1, tá bom? E nesse caso, vocês já sabem fazer uma function. E essa função, se eu abro e fecho, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou abrir e fechar a minha função, tá bom? Eu vou colocar ele aqui, ó, uma tentativa. O que que é a tentativa? A tentativa dentro disso aqui, ó, junto com a minha senha verdadeira. Então, olha lá. A minha senha é a 3262, só que a minha tentativa é 1. Por que 1? Porque eu estou começando a executar esse programa com uma tentativa. Então, a primeira tentativa ele testa a senha, a segunda tentativa ele testa a segunda tentativa e assim sucessivamente. E isso vai acontecer o quê? A primeira coisa que eu tenho que começar a fazer é perguntar para o usuário para ele digitar a senha. Beleza, isso a gente já fez antes nos exercícios. Então, a gente pergunta lá para o usuário. Usuário, entre com sua senha. Beleza? Beleza. Tá. Enquanto o número de tentativas for menor do que 3, então a gente escreve isso aqui, ó. Enquanto o número de tentativas for menor do que 3, como é um laço, eu tenho que abrir e fechar esse laço. Então, eu vou deixar aqui para a gente arrumar. Lembre-se da indentação. O que eu abro é o que eu fecho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar é o seguinte, vamos fazer um laço if. O que é um laço if? É verificar, ó. Ele vai verificar se a senha é verdadeira, é a senha do usuário. Lembra?
É a primeira coisa. Se ele acertar isso daí, ó, o acesso está permitido, acabou. Break, tá bom? Só que tem uma questão. E se a senha for diferente da minha senha do meu usuário entrada? Então eu vou colocar aqui, ó, if. Peraí, deixa eu só arrumar direitinho aqui, ó, para não confundir as nossas chaves, né? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, um if. Se a senha for diferente do que a senha verdadeira, vamos abrir alguma coisa e começar a escrever. O que eu tenho que escrever? Vamos colocar assim, ó, print, acesso negado, senha incorreta. Mas só que eu só posso dizer para o usuário uma coisa, ó, 3 tentativas no máximo, beleza? Ok, beleza. Só que daí, depois que ele escreve isso, eu tenho que pedir para o usuário entrar com a senha novamente. Então vamos aqui, ó. Vou pedir para o usuário, ó, entre com uma senha novamente, tá? Então, ó, entre com sua senha novamente, ele vai ler essa senha e fechou. Tá, e depois que ele faz isso daqui, eu tenho que fazer o incremento. Lembra do incremento? É mostrar que o número de tentativas que antes era 1 é mais um, ou seja, ele digitou uma vez, vamos para a segunda tentativa. Digitou a terceira, vamos para a terceira tentativa. E assim sucessivamente. Fecho o meu laço. Então, se eu abro aqui, eu fecho ele. Tá. Quando é que esse programa vai dar ruim? Ou seja, quando é que a gente vai parar de pedir para o usuário ficar digitando senha? Quando ele chegar numa senha maior do que 3. Então, nesse caso, ó, print, ele chegou a um número de tentativa maior do que 3, a gente tem que escrever alguma coisa para ele. A gente vai escrever assim, ó, acesso negado, número de tentativas excedidas e acabou, certo? Vou até colocar uma indentação melhor aqui para gente e a gente acabou. Esse último aqui, ó, tem que fechar com while, fechou. Só que se eu abrir lá em cima uma função, eu também tenho que fechar essa função. Então, eu vou fechar esse aqui, ó. Vou até colocar o comentário para vocês enxergarem aí depois no vídeo. Esse aqui é um comentário, ó. Esta fecha com o while, tá bom? E esse aqui, ó, fecha com a função, que a gente tem o vídeo da função ali. Só tem um jeito de saber, executando, tá bom? Então tá aqui minha função, eu terminei ela, eu vou executar. Aparentemente não teve nenhum problema, então tá aqui. Então deixa eu só abrir ele melhor para enxergar e vamos chamar a função. Como é que a gente chamou essa função? Senha 1. Então eu vou chamar ela aqui, ó, senha 1, abrir e fechar, e vamos colocar. Olha que ele já começa a executar. Entre com a senha. Vou colocar a senha verdadeira primeiro, 3262. Opa, acesso permitido por esse usuário. Ok? Funcionou. Vou apagar isso aqui tudo e vou começar do zero, só que vamos imaginar que agora eu errei a senha. Então, ó, entre com essa senha. Vou colocar o 4444, que eu sei que é a senha errada. Opa, acesso negado. 3 tentativas no máximo. Tentativas tinha que ser no plural ainda, tá errado ali. Então, vamos lá. 5555, tá errado ainda. 3 tentativas. Eu já digitei quantas vezes? 2. Eu só posso digitar mais uma. Vamos digitar uma errada aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A senha mais usada no mundo. Opa, 1, 2, 3, 4. Acesso negado. Número de tentativas excedido. Acabou. Então percebo que esse programa que a gente criou junto, eu criei aqui num outro tipo de IDE, nesse RStudio, que é um programa instalado no computador, mas era para verificar a função. Por que que eu fiz isso? Deixa eu dar um parênteses aqui e falar para vocês. A gente está usando o Colab, mas o pessoal que critica dizendo que o Colab não é útil, que não é usado em empresa, o que não é verdade, tá bom? O Colab ele é bem didático e a gente precisa aprender a usar ele para programar. Então, eu estou considerando ele por uma questão mais didática, não precisar instalar nenhum programa, para você poder fazer até no teu... Você pode programar no teu tablet, no teu celular, tá bom? É muito rápido. Então, tem as suas vantagens de utilizar assim. Eu preciso fazer esse disclaimer aqui, porque a gente usa muito ele, tá bom? Então, não fiquem preocupados em utilizar ele ou utilizar esse aqui, ó, que é o que a gente gosta. A gente está usando o Colab e o Colab ele é útil, tá? Então, a gente pode fazer ele certinho, beleza? Então, o que que eu queria fazer? Eu deixei essas aulas de while para vocês trabalharem, ver alguns exemplos, pode utilizar alguns outros materiais. E o que eu queria é que vocês, junto com a gente aqui, ó, conseguissem fazer alguns exercícios que eu deixei, tá bom? Quais são esses exercícios? São eles aqui, ó. Você vai ler, vai escrever um programa ou uma função que eu quero que vocês façam para ler dois valores e pergunte, ó, escrever o maior desses dois valores. Eles não podem ser iguais. Pode fazer uma função, pode utilizar um while, pode fazer o que vocês quiserem. Só o if já é mais do que suficiente.
Esse exercício aqui todo você consegue fazer com if. Não há necessidade. Olha o questão 4. Cria uma função para calcular a média das notas do primeiro e segundo bimestre de um aluno e, se ele estiver em exame, fazer a média com o exame final. Por que a gente tem esse exercício? Porque a gente fez em aula, há um tempo passado, se o aluno tirasse 4, menos que 4, ele está reprovado. Acima de 7, ele estaria aprovado. Entre 4 e 7, ele tem exame. Nesse caso, ele fez o exame, eu quero que você tire a nova média final dele, tá? É bem legal esse, você vai usar os ifs também. Tem algumas aqui outras funções para você verificar se o número é par ou não, tá? Também usa um if, eu queria que vocês fizessem uma função. Então, todo o conhecimento que vocês tiveram hoje, vocês conseguem aplicar para resolver essa questão. Lembre-se, se vocês não conseguirem, não tem problema, assim, podem perguntar na sala que a gente vai fazer. Então, a gente aprendeu, vamos fazer uma recapitulação. Aprendemos a utilizar funções já pré-instaladas no R, que é os built-in, que a gente chama, são funções já pré-estabelecidas. Aprendemos a criar função, fizemos um exercício de função juntos, e daí fomos para o laço while, para entender o que era. Com o laço while, a gente fez aquele exercício da senha lá, para ele ficar repetindo até chegar 3 vezes, né? Até bloquear a senha. E nós terminamos então essa aula dessa semana. É o suficiente para a gente poder fazer essa lista 5. A partir das próximas aulas, acho que talvez quinta ou sexta, eu já disponibilize para vocês uma aula relativa a outro laço, que é o laço for. Então é o último laço antes da gente aprender. Mas faça os exercícios aqui, eu acho bem interessante, e vocês depois verifiquem, tá bom? Com vocês, podem fazer os comentários ali no vídeo, pode fazer no grupo do WhatsApp que vocês têm, mas não hesitem em fazer, tá bom? E a gente fica em sala também para vocês poderem tirar as dúvidas, tá bom? Grande abraço para vocês, bom feriado para quem eu não consegui ver durante a semana. E é isso, tá bom, gente? Brigadão e até mais. Vou terminar aqui o vídeo para não ficar muito grande. Tchau, tchau.